E aí, travesti? E aí, tudo bem? Ai, hoje tô doente. Eu, hein? Eu. E você? Eu tô ótima, fiz um preenchimento. Eu amo. Na Estética Craco. Ficou bom. E aí, galerinha? Hoje a gente tá aqui no Bolando com Cuidado. O Centro de Convivência é de Lei, é uma instituição voltada ao uso de substâncias, pensando em diminuição do risco, prevenção combinada desde 98 para a sociedade civil. Esse podcast faz parte do projeto Pega a Visão, que são ações de redução de danos no contexto da prevenção combinada. A visão que a gente vai passar aqui hoje é sobre pop, rua, cenas de uso e periferias. E a gente tá aqui com 2 convidados muito interessantes para debater esse assunto, então bora lá. Sejam bem-vindos! Vou pedir pra vocês se apresentarem. Quer começar você, Cleiton? Opa, pode ser sim. Por que logo eu, mano? Tudo Por bem. causa do C. Ah, sim. Fui dar alfabeto. Coração. Bem, meu nome é Cleiton Ferreira, conhecido como Dentinho. Não sei bem por que Dentinho, não, mas depois eu falo. Sou redutor de danos no Centro de Convivência de Lei. Para além de redutor de danos, também faço parte do Conselho Municipal da Pop Rua, né, junto à Secretaria de Direitos Humanos e à Defensoria Pública. Sou pesquisador da Faculdade Federal de São Paulo, artista do território também, né? Sou artista plástico do coletivo Birico.arte e também faço parte do Teatro de Containers Mugunzá. Sou um dos colaboradores e ator lá. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Achei. Diogo, você aqui. Eu fui obrigado. Para se apresentar, fala um pouquinho. Boa tarde, gente. Eu sou o Diogo, sou redutor de danos aqui no Centro de Convivência de Lei, também pelo projeto Respire, e sou produtor cultural pelo coletivo Travas da Sul, que atua ali na região do Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo. Nossa, também eu falei... Lady Leste, né? Lady Sesc. Sesc. Falou grosso, né? Você viu? Amigo. Nós não se apresentamos. Gente, vocês sabem quem eu sou, né? Que 6º episódio já sou o Astro, redutor de danos do Centro de Convivência de Lei e psicólogo. E hoje com uma vozinha bem sedutora, fanha, cheia de catarro pra vocês. Eu sou Dani Amorim, sou redutora de danos aqui no É de Lei, sou multiartivista. Qualquer coisa procura Dani Bumbum no Grindr. E aí, hoje a gente vai começar aqui com as perguntas. E a primeira pergunta é sobre a população em situação de rua. É sobre os direitos, né, que a população de rua tem. Então, a população de rua tem direitos. Tem? Será? Sei. Dizem. Quais são esses direitos e quais os órgãos e espaços que garantem esses acessos a direitos, assim? É um tema bem doido, né? Acho que quando você fala população de rua, né, a galera que está em extrema vulnerabilidade, aí é no lugar do invisível mesmo, né? Porque passamos por eles todos os dias, o nosso público está ali constante, e aí fica esse dilema, né? Direito ou não direito? Sim, com certeza, todos têm direito. Né? Todos e todos que estão nesse lugar, né? Do todo dia. E tem seus direitos, sim. Só que é isso, né? O que é direito para uma população que não tem CEP? Né? Uma população que não pode falar, que não tem voz, que não é vista, né? Né? Só questionada, marginalizada, perseguida, punida, né? Internada, né? Então é uma coisa de muitos anos que vinha acontecendo isso, né? Garantia de direito. Eu acho que quando a gente fala sobre direito, a gente também tem que lembrar na questão histórica, que aí nunca houve uma reparação racial, né? Então quando você fala sobre o ato de liberdade, né? Liberdade e tal, liberdade para quem foi isso mesmo, né? Você liberta os negros, né? Você tirou eles dos seus lugares, colocou ele aqui, roubou suas tecnologias, roubou suas culturas e largou eles à tona, né? No mundo. Né? Se vira, né? Deus se vira para eles. E aí nada mais a população que a gente tem hoje em total crescimento dá continuidade a essa história, saca? Porque é isso, né? Você não deu um lar, né? Você não deu não deu uma autonomia para que as pessoas conseguissem fazer suas questões, mostrar sua cultura, sua tecnologia, suas vivências, né? Porque é isso, né? Se a gente hoje sabe plantar, se a gente hoje tem muitas das tecnologias que a gente faz hoje foi desse povo que veio para cá, né? Que construiu tudo o que a gente tem. Então você não deu uma oportunidade, né?
E aí, mesma coisa da própria rua. Quando você não dá um vínculo, uma oportunidade, nenhuma oportunidade de escuta, né? E só atrela a esse lugar de questionar, né? E obrigar mesmo, né, meu? Tipo, é isso, e você não dá essa abertura, não se constrói. Né? E aí você fala que as pessoas não querem nada, que as pessoas são vários nomes que são colocados, sem futuro, vagabundo, né? Então isso vai atrelando a um lugar que já vem de muitos anos, né? Então é o estereótipo da cidade, né? Que olha para as pessoas como se elas não fossem fazer parte daquele meio, sendo que na verdade isso é uma obrigação, né? Isso tem que ser cumprido. Então quer dizer que as políticas públicas só será mantida essa questão do direito quando eu acredito que quando as políticas públicas chegarem, né, a se dialogar e cumprir com seus deveres. É para a gente pensar um pouco sobre isso. O que é deveres, né? Perante esse governo, a gestão municipal e estadual. Mas aí, você também estava falando de alguns apelidos, né, que a gente vai ouvindo por aí, né? E aí a gente tá ligado que essa população já é uma população estigmatizada, né, por... todo mundo que tá em situação de calçada faz uso de substância, né? E aí, queria que você falasse, assim, um pouquinho, tipo, qual que é a sua visão diante disso, sabe? Cara, assim, é muito doido isso, né? De falar assim, não sei o quê, que nem você pega... vamos colocar um nome, né? Vamos fazer uma lembrança de um nome que foi criado perante essa grande realidade, essa grande totalidade de pessoas, né, no centro da cidade. Porque a gente está falando do centro de São Paulo, ali também no Baixo Centro, Luz, Bairro da Luz, Rubão Retiro e seus entornos, ali também se torna um centro periférico, né? Porque, assim, muitos dos moradores que estão ali hoje foram os mesmos moradores que vieram, construíram famílias por causa da estação Sorocabana, na época. E aí, do nada, a estação sai e a galera fica. Nasce os cortiços, é onde nasce a Boca do Lixo, chega as empresas para fazer filmes, que nem MGM e outras mais, né? E aí chamada vários nomes, né? Até a Boca do Lixo. Então vamos pensar nesse lugar da Boca do Lixo, que hoje é muito identificado com esse nome Cracolândia, saca? Né? Vai se criando novos nomes e vai se perdendo as propriedades, né? E aí pensando nessa questão do uso, as pessoas que estavam ali já faziam uso de diversas substâncias. Né? Quando você fala sobre a questão da redução de danos mesmo, quando ela chega, a galera já estava ali, né? Já estava fazendo o uso, né? Então era um uso muito, muito na questão dos injetáveis e tal, né, meu? E aí quando você chega na cena mesmo, da rua, a substância que dá o nome à origem a esse lugar, o crack, né? Troca-se as relações, né? Mudam-se tudo, né? Então chega uma nova substância, que é muitos dos moradores que estão lá hoje, que moram lá, que são os mais velhos, que a gente chama mais velho e tal, que criaram família, que tem esse questão, eles dialogam de uma forma muito doida, assim. Eles falam assim, quando o crack chega aqui, salva a minha vida. Porque tava tendo essa contagem enorme de HIV, né? A galera fazia o consumo diário dessa substância e tava pegando essa doença e muitos morreram. Ou na rua, ou no cárcere, né? Porque era isso, você também pega essa questão dos presídios, né? Do aumento, né? Da busca e procura por as pessoas que estão ali, né? Porque se torna um meio marginal, né? Se torna um lugar de marginalizar as pessoas por causa da sua pobreza, né? E aí, quando eu chego nesse lugar também, porque para além de ser tudo isso, né, de ser pesquisador, redutor e tal, eu sou sobrevivente também, desse mesmo público, né, morei na situação de rua por 12 anos, aí, não sei meio enquanto, porque você perde o tempo, né, mas vamos lá, 2014 estava nessa situação, né, passei a Copa do Mundo, tudo isso, e periodicamente fui parar no Baixo Centro, que é a lógica, é a logística, né? Porque quando você está no alto centro, vamos ver, a Avenida Paulista, esses lugares que são mais vistos assim pela sociedade alfa, né? Acho que a grande sociedade, né? Que a Avenida Paulista é um marco, é um grande retrato de São Paulo, né? Uhum. Então é um lugar bonito, da hora. É o cartão postal. É isso, mas tem as pessoas que moram ali também, nesse cartão postal, que pedem, que fazem o seu mangueio, né? Só pra manguear, né? A ideia do manguear. O verbo manguear é o verbo pedir. A galera pede, mas pede com uma educação, né? Conta uma história e tal, mas as pessoas já estão ali. Aí quando você olha para esse lugar, que é, na verdade, a estrutura de São Paulo, o baixo centro da cidade, que é o centro pobre, o centro periférico, vai se dando esses nomes, né? E vai se apagando e colocando para as beiradas. Então é meio que uma maquiagem mesmo, sabe? Né? E aí vai se titulando que as pessoas que estão numa cena pobre, né? Que elas usam crack.
E nem sempre é isso, cara. A maior substância usada pelo meu tempo de estar nesse lugar, de sobrevivência nesse lugar também, era cachaça. Cachaça, tabaco. Tanto que é muito doido que quando chegou o Eixe na cidade, quando ele chega aqui, que era um cigarro de baixa categoria, barato, ele chega de uma forma meio que num contrabando, né? Era chamado cigarro do Paraguai. E aí hoje você vê ele é um cigarro nacional, já, né? Já pegou um novo corpo. E a gente tira na base. Quanto que a galera consome de tabaco mesmo, né? Então, assim, uma das substâncias mais usadas em lugares de baixa renda é sempre a cachaça. É a cachaça. Mas qual cachaça? Aí que tá. Né? Que tem uma questão, né? Qual é o acesso das pessoas? A gente tá falando de uma galera que não tem CEP, uma galera que não tem nem acesso à água, a um banheiro. Saca? Vai usar a substância que mais lhe convém, mais que ela consegue alcançar. Que na verdade é o corote, mano. E o corote ele tá em todos os lugares. Ele chega de uma forma muito doida, né? Trazendo essa substância, diminuindo o valor. Mas também não só o valor, é a qualidade. Porque quando você fala sobre o corote, ele não é nem pinga, nem cachaça. Ele é vendido como isso, mas ele é muito mais álcool, né? Ele é muito mais álcool. E por isso que ele é o barato, né? E aí eu acho que nessa questão, pegando nesse todo, tudo que é ofertado pra galera pobre é coisas baratas, coisas que vão dar mais quantidade do que qualidade de vida. Você pega o litrão mesmo, né? Pegando na caminhada. Só para não fugir muito do texto da caminhada do rolê, mas só um exemplo. O litrão, galera, hoje tá na moda da galera tomar o litrão. Mas o litrão, na verdade, ele é o resto do resto que vai se acumulando. Por isso que ele é barato. Porque nas indústrias, no centro capital, nada se perde. Né? Aí eu sou uma pessoa que morei ali, conheci muitas pessoas ali nesse lugar, porque é um lugar de trânsito, né, de pessoas, de vivências, né? E aí na rua eu falava assim, na rua se soma, tudo se soma, né? Se não soma, some. E aí você para, caraca, olha que visão profunda, né, mano? Isso um pai velho da rua. Um dia eu tava nesse corre diário, com os corres, né? Que corre, na verdade, quando eu falo, vou fazer um corre, vou correr atrás da minha vida, eu vou fazer uma atividade, ou então manguear, ou então pedir, carregar uma reciclagem, descarregar um container, porque a Pop Rua trabalha, a galera que tá na rua trabalha muito até, né? Em trabalhos que ninguém quer fazer, que nem mexer no lixo, né? Fazer a sustentabilidade da cidade, né? E aí eu tava nem pensando, cara, aí veio essa coisa, na rua, ou você soma, ou você some, tá ligado? Então eu acho que entra nesse dialeto, dialeto não, nem cabe dialeto, nesse dilema, sabe? Sim. E é isso, tem uma repetição também, né, que vai acontecendo da história mesmo, né? Desde a escravidão, manicômios, que a gente até viu recentemente numa aula com a professora Fernanda, né? Isso. Que ela até fala, assim, que da população em situação de rua, quanto vai repetindo essa história, assim, conforme... Vai mudando os modelos, né? Então, escravidão, manicômio, sistema prisional, enfim, tipo, toda uma forma de... Como elas só vão se atualizando, né? Essas formas de opressão, mas elas não acabam de fato, assim. Só vai sucateando cada vez mais as mesmas populações, os mesmos corpos. Ainda mais quando a gente vai falar sobre pop rua e direito à cidade também, eu acho, né? As pessoas são jogadas às beiradas, às margens, né? As margens, né? E aí tem uma coisa que uma vez eu tinha uma ideia eu tenho ideia até de escrever um livro sobre isso, e eu penso muito sobre o dente marginal, né? Quantos dentes estão na margem, né? Como que é a dor de dente da galera que tá invisível, tá ligado? Quando você fala marginal, né? Marginal, se colocar uma pessoa na margem, você já excluiu ela de tudo, né? E aí esse nome ele é muito propício a isso, né? A exclusão. Né? E aí você pega, e aí eu tenho essa ideia de escrever sobre o dente marginal, né? E aí, quantos dentes marginais a gente tem? Como que é? Para cuidar de um dente hoje, né? Quantos dentes o Estado arranca nós sem a gente querer perdê-los, né? E aí, qual é a substância que faz o suporte para uma dor de dente? Né? Que nem no caso dessa substância tão falada, que é o crack, eu posso dizer com muita propriedade, por ter usado muitos anos e também ter sofrido as dores de dentes da vida, que era o único suporte que tinha. Era a única coisa que me suportava, né? Que me suportava a minha sobrevivência ali, talvez, nesse momento, quando eu tinha uma dor de dente, porque eu não tinha acesso nem à saúde direito. As pessoas não têm acesso, né? E aí quando vai atrás da saúde, da assistência básica, né,
por causa de uma dor de dente, um exemplo, eu gosto muito de falar sobre dente, né? Dentinho, pá, isso aqui. E aí, quando vai buscar por causa de uma dor de dente, por causa da situação que ela se apresenta já ali na ponta, né? Na ponta pro próprio trabalhador da ponta, que é o pessoal da saúde, né? Que seja social, dependendo das condições que ela chega, ele já é apontado pro CAPS. Né? Por quê? Por causa já esse estigma, né? Já tem esse lugar, acho que do uso daquela substância que pega num grupo de pessoas e não olha para a singularidade, né? E aí essa pessoa, de novo, é colocada para a margem, né? E é esse lugar do estigma também que vai acontecendo, né? Porque aí você chega com uma dor de dente, você nem é escutado sua demanda. Você tem uma atuação babadeira também lá na sua quebrada, né? E aqui no centro. Então você consegue ter esse panorama, né? Das diferenças e das similaridades, assim. Então, como você vê a cena de uso da periferia e do centro, no que elas se aproximam e no que elas se distanciam, e quem são as pessoas que estão nessas cenas de uso, assim? Eu acho que quando eu paro para pensar um pouco sobre cena de uso, eu acho que, na forma geral, assim, quando a gente vai parar pra pensar a cena de uso periferia, a cena de uso centro. Eu acho que quando a gente fala para pra pensar a cena de uso no centro, a gente vai... A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Cracolândia. A gente vai pensar nesses lugares de fluxo de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Mas não para refletir que cena de uso são lugares onde as pessoas estão em uso, independente das condições socioeconômicas delas, assim. Porque quando a gente vai para a periferia... pensar cenas de uso, para mim cenas de uso são os locais de lazer, de encontro e de lazer dessas pessoas, assim, são onde elas vão estar em uso, são os fluxos de bares, à noites e adegas, que é uma coisa que cresceu muito na periferia durante a pandemia, assim, que foi... Tabacaria, tipo, hoje a maioria dos rolês são na adega, nem que seja na calçada da adega, mas são cenas de uso, assim, que concentram a maior parte da juventude na periferia também por essa falta de acesso ao centro, ao lazer, que ainda está muito concentrado no centro da cidade. E quando a gente vem para o centro, a gente tem esse foco maior com a população de rua e cenas de uso, mas a gente tem outras 1000 cenas de uso, assim. Tem a Praça Roosevelt, que é uma grande cena de uso. Sim, total. Tem, tipo, os bares, centenas de bares, que são cenas de uso muito fortes aqui no centro. Mas a gente não para pautar esses lugares no centro. E na periferia, esses lugares que vão sobrando pra gente, assim. São as praças onde a galera vai se encontrar, fazer o seu rolezinho, são essas adegas, são os, tipo, às vezes os centros culturais também. Por não haver essa grande fluxo e concentração de população de rua, eu acho que na periferia, assim, a gente vai encontrar alguns nichos que são muito específicos, assim, tipo, eu moro no Grajaú, e lá eu percebo que, tipo assim, população de rua vão se concentrar muitas vezes perto dos córregos, ou de praças que estão perto do córrego, assim. Por quê? Eu não sei explicar muito bem o porquê, mas eu acho que muitas vezes por esses córregos eles estarem mais sucateados e muito escondidos, assim, dentro das quebradinhas. E eu acho que acaba sendo um fluxo muito menor em comparação ao centro por conta dos acessos, assim. Se eu, quanto morador da periferia, já não tenho acesso, imagina eu, quanto morador de rua dentro da periferia. Por isso, eu acho que a galera se concentra muito mais no centro, muito por conta desse acesso tanto ao capital, quanto acesso a políticas públicas e, principalmente, tipo, a SUS. Assim, aqui no centro, você andar 100 metros, você vai passar por mais de um equipamento de saúde. Enquanto na minha quebrada, assim, tem uma UBS que vai funcionar de segunda a sexta num horário que eu provavelmente estou trabalhando. Uhum. Impossível de acessar. Então, a gente vai ver um fluxo muito menor de população de rua, mas não que não exista essa galera, assim, dentro da periferia, assim. E as cenas de uso, geralmente, vão ser as cenas de lazer dessa galera na quebrada. Gi, você comentou desses lugares de cenas de lazer, né? E aí, acho que já se deu uma contextualizada, mas acho que seria interessante dar uma aprofundada nesse tema, pensando que... Tipo, uma questão, né? Por que será que esses espaços de lazer na periferia acabam sendo tão criminalizados, sabe? Pensando que é sempre muito marginalizado, muito estereotipado, muito estigmatizado, enfim. E até a cultura que vem da periferia, né? Parece muito violenta, né? Tem muita violência. Não, e como é invalidada muitas vezes, né? Eu acredito que é isso. Acho que por não haver
esse acesso à cultura pelo Estado mesmo, assim, dessa garantia de lazer e cultura. Muitas vezes essa população vai criar os seus espaços de lazer, de entretenimento e de produção de cultura mesmo, mas que muitas vezes é visto como furdunço e bagunça, tipo assim, e a forma como a gente tem que se articular na quebrada, por às vezes não ter uma praça decente para você estar circulando, fazendo alguma coisa, de não ter esse um acesso mais garantido pelo Estado mesmo, assim. Então, a gente vai se articular como forma de garantir pra gente mesmo esses espaços de fuga, assim. Que a gente for pensar lazer, a gente tá pensando em espaço de respiro de uma classe trabalhadora que tá sempre se fudendo todo dia, para além do horário comercial, assim. Hora extra na fundição. Sim, e pensando que é uma galera que muitas vezes não vai conseguir ter, acessar ao centro, para além de ser um local de trabalho, assim. Até pelo transporte, né? Porque ou você vem pro centro pra se divertir, aí acaba tendo que virar à noite. Isso daí também tem suas camadas de violência. Você tá no centro, longe da sua casa, né? Longe de casa pra curtir, às vezes fazer uso, inclusive, e depois voltar. E um transporte público, ele não é 24 horas, não. Assim. Então, ele já diz muito sobre até onde querem que a gente chegue e que espaços eles querem que a gente esteja circulando, assim, também. E a gente vai ver muito isso dentro dos bailes funks, o quanto eles são perseguidos, mas também a gente não para pra pensar que é o único lugar onde a juventude vai se concentrar também, assim. Então, vão pensar muito mais em criminalizar e limitar esses lugares, de vez criar espaços de diálogo, de organização desses lazeres, assim, e pensando que muitos dos coletivos de quebrada que estão fornecendo esses espaços de diálogo e de outras produções de lazer dentro da quebrada, que mesmo assim é muito limitado e sucateado, assim, porque é isso, são coletivos que, por mais que atuem, tenham essa atuação dentro da quebrada, ainda precisam ter um trabalho fixo e formal para pagar suas contas, porque não conseguem viver 100% só de cultura. Você falando assim, eu fico analisando essa questão, eu acho que é muito doido, né? Que aí você pega todo esse fluxo, porque se torna um fluxo, né? É um fluxo também, né? São fluxos. Só que qual fluxo pode e qual fluxo não pode, né? Aí a gente tem festas, que nem a peruada. É um fluxo também, né? Garantido. E é uma festa que acontece todo ano, né? Com a galera usando horrores de substâncias, né? Várias violências acontecem nessa festa. E ela é ancorada pela Faculdade de Direito e escoltada pela cidade, né? E aí, beleza, né? E aí, quando você vê na quebrada, esse resgate sobre a cultura, a galera também é colocada para as beiradas, né? Para a margem, né? E aí você falou uma coisa que eu acho que é muito doido isso, olhando para essa população, para esse público que só cresce, né? Que é o público que tá na calçada, dormindo na calçada, que está extremamente vulnerável, né? E em uma situação total de emergência. Na quebrada, ele é colocando muito mais para a margem ainda, né? Para lugares exclusos mesmo, para que porque a galera já não consegue manter isso, né? E aí onde que essa galera acaba vindo para o centro mesmo, bem nessa questão. Porque imagina, você tá no bairro, quando o bairro tem um UBS, essa UBS não vai ter suporte para cuidar desse público, já é um público estigmatizado, né? E aí ainda mais é isso. E para dentro dos estigmas, né, que tem o estereótipo, é muito doido que tem o estigma para dentro do estigma, né? Até mesmo a gente fala dentro desse fluxo, ainda mais assim na questão da Craco, existe um estigma do usuário, né, da mesma substância com o outro, né? Por as questões das suas situações, como eles se encontram, né? E é muito doido isso, né? Pensando o quanto que é violento você fazer esse descarte social, pensando que a gente está falando sobre São Paulo, né? Tipo, cara, o coração da finança, assim, né? No título, onde está o maior índice de miséria hoje, né? Mas para o capitalismo continuar vivendo, tem que ter o baixo e o alto, assim. É meio que proposital, né? A gente babado. E é isso, é babado, né? Né? Fazer o quê? Terapia, né? Não paga. Dá um alívio. Não tem na UBS. Não tem na UBS, isso daí não. A falta de cultura também diz muito, né? Também sou de quebradinha. E é isso. Lá eu não tenho, direito a me harmonizar na minha cidade. Tem que sair a frequentar um espaço de cultura. Ai, deixa ele. Ai, tô doente. E assim, como vocês conheceram a redução de danos, né? Assim, nomeou, né? Porque eu acho que a gente já começa
exercendo algumas práticas sem nem saber o que é redução de danos, como a Nice falou. Mas a partir de que momento vocês começaram a ter mais conhecimento de que isso também é redução de danos? Que você, eu, pá, tanto faz. Os dois. Tá bom, né? Mano, é muito doido essa história, porque acho que é isso, que nem a Anice, né? Ela sempre fala essa caminhada que ela já era redutora, né? E assim, eu acho que a redução de danos ela já tá instalada no nosso corpo, mas a prática, e como são várias práticas, a gente faz sem saber. Eu já fazia redução de danos sem saber, né? Que é na questão da literatura, do livro, né? Então, eu quando estava na situação das calçadas, né? Para além do dentista, existe o vulgo chamado professor, né? Eu sempre fui essa cara que gosta de quadrinhos, né? Entretenimento, séries e tal, e a leitura. Então, uma das formas de sobrevivência era colocar livros na calçada, que nem a galera faz na Paulista. Eu acho que sou um dos primeiros ali na Paulista, quando eu morava ali, com venda de livros, né? Então, a gente pegava, achava os livros, ganhava os livros, né? Ou comprava no sebo, né? E aí tinha uma galera que começava a fazer esse ciclo de leitura, né? Então virava uma biblioteca itinerante, tá ligado? Então eu tinha, na época eu morava na Paulista, a galera da Embi Morumbi colava, uma galera, e a gente fazia troca de livros. E era uma forma também de reduzir danos. E aí, quando você leva essa prática pra ponta, que nem na Craco, era muito doido que a galera é leitura, né? A galera porque eu acho que uma das grandes práticas para dentro do sistema carcerário mesmo é a literatura. A galera lê muito. Então, quando você colocava ali livros, quadrinhos e tal, a galera chegava, tipo, parava de usar naquele momento e sentava para ler, tá ligado? Era muito doido. E trocava, e fazia uma troca. E aí, quando eu escutei essa primeira vez da redução de danos, foi quando eu tava morando na Paulista, né? Já nessa vivência, já acho que uns 2, 3 anos ali, e aí se cria o projeto de Braços Abertos, né? Que aí o projeto de Braços Abertos, na época acho que do governo Haddad, eu acho que era, ele traz esse lugar do Housing First, que aí pegava os três eixos: moradia, trabalho e saúde. Pensando que o trabalho, na verdade, era uma atividade. E aí essa atividade era uma atividade de zeladoria urbana. Por quê? Porque no ponto do fluxo, da boca do lixo mesmo, a própria zeladoria do estado, do município, não conseguia chegar. Tinha dificuldade para fazer a limpeza do entorno, né? Então, cria esse pote para dialogar com as pessoas que estavam ali, que seriam as pessoas que faziam uso da substância do crack na sua diversidade, para fazer essa atividade. E aí foi conversado com os hotéis locais, né? Então foi um grande projeto que alinhou. E aí e é isso, né? Não é só da moradia, né? Eu acho que a questão não é só da moradia, só da comida, né? É da participação ativa, né? Trazer uma dignidade. A galera ia comer num lugar digno, a galera ia dormir num lugar digno, a galera tinha uma baixa exigência, né? Não que não tinha exigência nenhuma. Então, a redução de danos chegou para mim assim, depois na ponta mesmo, entendendo que o uso de substâncias fazia parte da minha rotina, que não era um lugar de culpa, porque chega essa questão, ainda mais você usuário dessa droga, o crack, né? Que aí várias propagandas, o crack mata, tal, não sei o quê, né? Proed, e aí, sabe, várias propagandas que trazem isso. Sobre isso do crack mata. né? Eu sou uma camponesa, né? E aí essas questões... E aí na minha cidade, eu ouvia falar que o crack matava em 5 anos. A pessoa começava a fumar hoje, daqui 5 anos ela ia morrer por crack. Eu escutava isso na TV. Gente, tem gente que tá desde a época pré-histórica fumando crack. Conheço bastante gente e tá que com fuma. shape estilo Iron Man. E aí, nessa questão, então, tudo isso já trazia uma culpa pra gente, Iron né? Man. E aí, quando teve aquela ação, quando começa a falar que toda aquela atividade do Braços Abertos que faziam, né? Para além das zeladorias, criou várias outras oficinas, pensando que as pessoas têm propriedades, as pessoas têm cultura, as pessoas têm conhecimento, né? Então, uma das atividades que foi colocada, e onde eu me torno artista mesmo, artista plástico, foi o ateliê, que começa com um ateliê de artesanato e depois vira um ateliê de artes. E aí, pensando nisso, quando quebra esse vínculo, quando quebra esse programa, vamos acabar com a Cracolândia, quando chega o outro governo, o governo Dória, junto com o governador que estava na época, acho que era o Alckmin na época, você tira toda a propriedade de trabalho que estava sendo construída ali, quebra-se os vínculos, as pessoas voltam para as ruas, e é o que a gente tem hoje. E aí, quando eu descobri mesmo a redução de dano na ponta, foi quando, na época, os redutores colavam lá, até na Shelly Janucci,
era uma das redutoras na época, chegava onde eu estava, na minha maloca, né? E aí chegava lá, e aí, meu parceiro, licença pra chegar, tal. E aí, posso deixar aqui pra você uma piteira, tal, não sei o quê. É desse jeito da Nath, né, mano? Puta. E aí, eu lembro de... Quem conhece sabe. Me traz uma felicidade de coração, né, meu parceiro? Aí eu falei assim, mano, por que você tá trazendo isso aqui, tal, não sei o quê? E ela falava sobre a questão da saúde, né, meu? E aí... Tipo, uma coisa que eu nunca vou esquecer da prática da Nath, quando eu começo a entender que eu poderia estar em outros lugares, para além dali, que ela fala para mim na primeira vez que eu vim na convivência do Edley. Nunca vou esquecer disso. Eu chego do meu jeito que eu cheguei, né, que eu tava, né, eu, tipo, na rua, né, sem acesso à água, banheiro, essas coisas. E aí, para mim era tão prático, né, ali comer com a marmita, quebrar a tampa da marmita, dar uma palitada, né, que é o que a galera faz. Na época não tinha essas questões de entrega de marmita, que nem tem hoje. Era muito mais escasso. Uma marmita dava para 10 pessoas, tá ligado? E aí, quando eu chego na convivência, ela entra, aí eu entro e aí, eu todo, né, receoso, né, porque era um outro lugar. E ela olha pra mim e fala assim, meu parceiro, que bom que você veio, tal, da hora. Tem um lanche comunitário, começa a falar dos acordos, né? Da convivência. E ela fala assim, mas faz o seguinte, vai lá, dá uma lavadinha na mão, tá ligado? Pra comer, tal, fica à vontade. E aí, uma coisa que eu tinha perdido, né? Tipo, se alimentar e lavar a mão. Porque é isso, né? Uma coisa que é real. A gente não pode romantizar. Uma pessoa que tá numa situação de extrema vulnerabilidade, um mês, um ano, né? Ela perde algumas práticas. Ela perde algumas questões que são básicas para nós, né? De saúde, né? De saúde, que nem lavar a mão, né? Escovar os dentes, tal, não sei o quê. E eu lembro que quando eu entrei no Brasil Best, tomei um banho, mano, que eu tava 6 meses sem tomar um banho, tá ligado? E é muito doido isso. E por causa dessas questões, as pessoas não são participativas, mas perdem as participações e ficam na sua rotina diária. Aí quando chega um redutor na ponta ali, que fala para você que você também não é porque você tá usando que você não tem questão de saúde, isso dá um nó na sua cabeça. Vai, caraca, né, meu? E aí e puxa um lugar que é um lugar de poder estar, poder falar sobre, sabe? Então, quando a redução de danos chega na minha vida, ela me dá autonomia de eu poder falar as minhas questões, né? E aí, tanto que me dá qualidade de vida, que é hoje. Eu fui tabagista há muitos anos da minha vida, fumava 5 maços de cigarro, né? E quando ela chega a Nath mesmo, na convivência, fala assim, mano, você fuma tanto cigarro, tal. Você já pensou em dar qualidade de vida pra você? Aí eu falei assim, porra, é verdade. Aí ela fala assim, por que assim, em vez de fumar 5 maços de cigarro, fuma um cigarro de melhor qualidade. E aí eu fiquei, essa menina tá viajando, mano, não sei o quê. Você até parece, né? Aí quando eu cheguei, bati... Aí ela apontou num lugar bem específico, assim, porque a cinza, né, talvez, pode ser uma cinza melhor. E talvez, não sei nem se ela tinha conhecimento. Mas só por ter dado esse detalhe, mesmo olhando para ela que talvez ela não conhece, não sabia, foi importante, tá ligado? Te fez refletir, né? E fez eu refletir. Eu falei, vou testar, vamos ver se ela não tá maluca, mano. E não é que deu certo o bagulho? O que eu fumava 5 maços, tipo, cada 2 tragos que eu dava no cigarro para fazer cinza, para fumar o crack, era muito rápido, então eu fumava muito consumismo, né? Tipo, depois dessa prática eu comecei a ter mais tempo e aí eu fumava menos. Então a redução de danos chega dando um nó na minha cabeça, me fazendo poder falar, entender mais e ser mais participativo, tá ligado? E é o que eu sou hoje. Eu acho que é uma coisa que me falaram, né? No curso, quando eu fiz o curso, primeira vez de lei, depois que você entrou para redução de danos, acabou sua vida. Mas é isso, acho que também tem o lance do acesso à leitura, né? Que é muito massa, que você também já contou um pouquinho da história pra mim, que às vezes a pessoa não conseguia ler, mas você também fazia esse intermédio de poder ler ali junto, né? Sim, sim. Que é um momento de respiro. Às vezes só olhar a figura, né? Tipo, é bem didático, só sentar pra olhar as coisas, sabe? Exato, folhear, né, o livro, assim. E você, Di? Eu acho que contato, assim, com a redução de danos, eu vou entender, assim, vou ter contato a primeira vez, eu acho que lá para 2017, 2018, quando começo a trabalhar com população de rua através de um coletivo que pautava estética e autoestima para a população negra. Então eu acho que tanto pelo coletivo Boombox, tanto quando começa a Travas da Sul, eu acho que a redução de danos vem muito nesse lugar de acolhimento, assim. Eu penso muito pela coletiva da Travas, assim, que a gente começou muito pensando num rolezinho que existia perto do meu bairro, que era a Rotatória, que era o famoso Risca-Faca, no Jardim Eliana, perto da Represa, que era um ponto de encontro da galera LGBT e principalmente da população trans do bairro, assim, que vivia da prostituição e que se encontrava ali à noite, assim. E como a coletiva foi pensada muito por a gente não ter esse lugar de estar junto.
de estar junto, de se acolher e de se cuidar, assim. Então eu acho que meu primeiro contato com a redução de danos vem desse cuidado entre pares também, assim. Mas que eu só vou entender direito muito tempo depois, que redução de danos é para além do trabalho que a gente faz aqui no Edley também, mas ele abrange cultura, abrange autoestima, abrange estética, autocuidado e coisas que a gente não tem na quebrada, assim. Acho que aproveitando a deixa, assim, a pergunta que eu ia te fazer é isso. Você vê que a redução de danos está chegando na periferia, né? E aí, como você também comentou de ser produtor e tudo mais, como você faz pra chegar, assim, fazer essa ponte, sabe? Do centro, pensando que a gente mora no centro e a gente... viu? Mora? Mora Eu, na periferia, né? E aí trabalha, mora de novo, não sei. Enfim, que você mora na perifa, mas trabalha aqui no centro. E aí tem esse intermédio, assim, do acesso que você tem aqui, como que leva pra lá, sabe? Eu, quanto produtor, eu penso muito... É isso, assim, como a gente, quanto produtor, reeduca o público também, assim. Eu acho que os produtores culturais, os coletivos, eles conseguem chegar, de uma certa forma, num diálogo mais direto com a quebrada. Então, eu começo a trabalhar a redução de danos dentro dos projetos do coletivo mesmo. Nem que seja chamando uma ação, mas trazendo debate, trazendo diálogo também, pensando que ainda é novo falar sobre redução de danos na periferia. Assim, ainda é muito difícil trabalhar redução de danos na periferia. Tem muito tabu, né, Di? Porque existe ainda um tabu muito grande sobre o uso de droga e os nossos corpos ali. Assim, que é isso, quando a gente já falava de droga, tipo assim, ela vai atravessar nosso corpo antes da gente virar usuário. Uhum. Assim, antes de eu saber o que era droga, a droga já estava, as políticas de droga já estavam atravessando o meu corpo, uma vez que eu sou morador da quebrada. Então a gente ainda vê um receio muito grande da galera falar sobre o assunto, até mesmo falar sobre o seu próprio uso por esse lugar de aonde eu vou, em que outra caixinha eu vou ser colocado, uma vez que eu falo que eu sou usuário de droga, para além de ser preto, LGBT e morador da periferia, assim. Então a gente ainda vê uma relutância muito grande da galera pautar esses assuntos com medo dessa criminalização a mais, assim, esse recorte a mais de opressão que a gente vai estar recebendo. Então a gente vai introduzindo aos poucos dentro dos debates, dentro do próprio coletivo mesmo, assim. Então, e como a gente, quanto produtores culturais, agrega saúde também dentro das nossas vivências, do nosso trabalho ali na periferia, assim. E o quanto a cultura também é produtora, né, desse lugar Sim, de saúde. E eu acho que também tem essa questão, né? O que a gente consegue, através disso, ocupar, né? Porque é isso, qual propriedade que a gente consegue entender e ter na garantia de direitos, sabe? Tipo, quando atravessa o nosso corpo falando sobre a questão da droga, né? Quando entra muito nesse lugar, ainda mais tendo tudo isso, sendo periférico, sendo preto, sendo LGBT e demais, né, questões, né? Tira um pouco a propriedade, sabe? E aí a cultura, a arte e cultura, ela atravessa as barreiras todas porque ela dialoga com o todo nesse lugar. E aí eu falo que quando eu consigo participar a primeira vez, né, de uma exposição, né, pensando que nossa matéria-prima, né, foi tirada do lixo, e aí onde que hoje tem algumas obras, né, exposições, né, esse corpo, ele é um corpo artístico também, né, traz um novo diálogo de garantia de direito, né? E aí quando você fala para o jovem da quebrada, que ele também tem, que ele dança, né, que ele canta, que ele tá no trânsito, mas qual a propriedade que a gente dá para essa pessoa ser participativa, sabe? Qual é o espaço que ele pode ocupar, né? Hoje a gente tem o Teatro de Contêineres, que é um espaço que a galera consegue minimamente ocupar, né? Mas que não tá na quebrada, né? Mas não tá na quebrada. Tá E na no quebrada, centro. é muito difícil pra galera da quebrada produz muita coisa, mas não tem um lugar mesmo para levar suas produções e dialogar, sabe? Isso é muito complicado. Dentinho, como que você vê a redução de danos chegando nas ruas, assim, para além da prática, né? Como que o conceito chega? Que é isso, a gente tá sempre super presente no território central, né? E é um território que tem uma rede, assim, de articulações, né? De coletivos que tem essa pegada da redução de danos. Então, sempre tem. Mas como que o conceito, ele chega, assim? O conceito, assim, até do próprio usuário começar a praticar redução de danos.
Você acha que chega como chega? Ah, eu acho que super chega, assim. Eu acho que, sim, chega pensando na potência que a rua tem, né? A potência que a pop rua tem. Quando você vê que a galera, mesmo estando numa situação de extrema vulnerabilidade, a galera é musical, a galera canta, a galera dança, a galera cria, né? E aí eu acho que uma questão quando tem articulações de cinema, grupos que fazem cinema, que fazem outras propostas para isso é redução de danos, né? Quando você abre as portas de um museu, por exemplo, e você abre para a galera poder entrar e acessar o museu, se torna redução de danos, né? Um samba no fluxo. É fantástico de ver aquilo, né? Você olha ao seu redor, você vê toda aquele descarte social, né, meu? A extrema miséria, mas você vê tanta potência, né? Você vê a galera cantando, tipo, movimentos que nem, quando tem o pagode na lata, né? Até mesmo o TTT, que leva lá a galera para abrir a voz, cantar. Que mais? O futebol, né, das meninas que pega toda a comunidade, e aí você pega o mano que tá ali carregando, fazendo o seu trabalho, puxando a reciclagem, ele para um pouquinho, ele vai bater uma bolinha ali, e aí junto com a molecada da comunidade. Então isso vai dialogando, né? Quando tinha nas aulas públicas, antigamente, eu acho que uma coisa que falta na cidade, você começa a ter a voz, e não só, acho que pensando na galera que está na calçada, mas no seu entorno. Porque é importante também, quando a gente fala sobre a questão da redução de danos, pensar que tem muitas pessoas que estão ali, né, que às vezes não entendem esse movimento, e quando chega, melhora, sabe? Quando chega, melhora. Que nem quando tem o teatro de contêineres. O teatro, quando ele chega, não só o teatro de contêineres, eu acho que quando tinha o Faroeste também, que eu conheço mesmo na prática, quando a aula pública, e entendo que é direito poder falar, tem sentimento também. Né? Tem sentimento também, né? A gente não pode esquecer, né? Da Carmen, que foi uma das grandes precursoras ali, que fazia no início na praça, né, com as meninas, e fazia esse movimento de cultura, né? E aí quando isso chega mesmo na ponta, a participação, ela automaticamente acontece, né? Você pode fazer um karaokê agora, chegar ali e você mesmo propor que a galera vai encostar, vai dançar. Isso é um ato fantástico de redução de danos, porque você não vai estar falando sobre a questão do uso, não vai estar falando sobre a questão da pobreza, você vai estar falando sobre a potência, né? E acho que, só para não ir muito longe e terminar, eu acho que você também dá uma autonomia participativa, isso é fantástico, porque são quebrados a autoestima da galera, né? É como se a galera tinha vários nomes, um dos nomes problemáticos, demônio, zumbi e outros nomes assim. Quando você vê a riqueza da produção, mesmo que o cara faz uma latinha, o cara faz alguma coisa, a mesma construção do próprio cachimbo. É artesanal, é um artesanato, sabe? Isso traz uma outra propriedade, traz uma potência para a pessoa, participativa, sabe? Falando da legalização, né, que vai atingindo a população no geral, né, periferia e pop rua, assim. E aí, acho que, pensando nos seus diferentes contextos, camadas, que a gente também foi trazendo aqui conforme o podcast for rolando, a pergunta é para vocês dois, né, no caso. Como vocês veem a atual política pública de droga, né, pra periferia e pra pop rua? Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo. E a gente fala muito sobre legalização, mas também eu penso muito que o meu corpo já não é um corpo que é legalizado. Então, para mim, a legalização não me traz muita esperança, não, assim, porque eu acho que a legalização não traz reparação histórica para as pessoas afetadas pelas políticas de drogas, assim. E quem vai ganhar com a legalização, se não for essa movimentação do capital, que é uma coisa que a gente já vê muito hoje quando a gente vai falar sobre movimento canábico, assim. A gente está vendo empresas de pessoas brancas fazendo todo o movimento, fazendo feiras, etc., enquanto tem um pretinho apanhando na rua por causa de um baseadinho, sabe? Então, para mim, ainda é um lugar que ele está sendo muito pautado, mas está sendo pouco estruturado e trabalhado, assim, para realmente ser efetivo quando a gente vai pensar em populações afetadas pelas políticas de droga. E até como que era pra ser uma coisa libertária, mas também acaba sendo excludente. Porque é isso, dependendo do bairro que você tá e do corpo que você ocupa, é legalizado pra você se você estiver no Morumbi for branco. É super de boa. E
É o ó. Eu vou na mesma linha do dia, eu também não vejo isso. Eu acho que isso é uma grande problemática pensando nessa estrutura, né? No que é colocado, né? Como que os corpos são vistos a partir do seu contexto, né? Que é isso, né? Tem vários atos aí que falam sobre a legalização, tal, mas para quem mesmo? Para quem vai chegar isso, né? Qual é o real acesso, né? Então, a gente, quando não tiver uma reparação mesmo, uma melhor regulamentação na política de drogas, uma reparação histórica mesmo, que eu acho que é isso, né? Porque eu usando num bairro nobre, eu sou da hora, eu sou hipster, tal, não sei o quê, né? Por causa do cabelinho, tudo isso. Mas eu na quebrada, né? Eu sou só mais um perseguido, né? Tanto que a gente vê operações no centro da cidade não para trazer uma nova solução, e sim para punir, internar, apagar a história. Porque as histórias são apagadas aos montes, né? As pessoas são tiradas de cena, né? As pessoas somem do nada e é como se fosse uma limpeza generalizada. Tira da minha porta que tá ok, sabe? Isso aos montes, não é? A gente não está falando sobre uma coisa de hoje, está falando uma coisa de muito tempo, né? Então, enquanto isso não tiver feito de acordo, né, com um contexto que cabe todos, todas e todes, não é funcional, né? Eu vejo muito pelo meu corpo, pelas violências, pelas as questões. Todo dia, quando eu ando na cidade, eu tenho que andar atento, sabe? Eu tenho que entender quais os grupos que eu posso estar participando e querendo ou não, porque é uma violência muito específica voltada a um número que eu tenho na minha história, né? Porque eu já sou também sobrevivente do cárcere, por mais que seja hoje, trabalhador, tal, mas em algum contexto, quando bate esse número, eu sou perseguido também, né? Acho que é sobre a criminalização do corpo mesmo, sim, né? Tipo... E entra nessa questão. E quantas pessoas estão, né? Nesse mesmo local, nessa mesma questão. É que nem quando eu falo, um exemplo. Eu sou uma pessoa que passei muitas violências só por estar ali. Né? Aí quando tem, que nem a questão da marcha da maconha. Pô, da hora, um ato fantástico, tal. Mas pra mim, o pós-marcha era muito ruim. Sim. Era legal, tava ali no goleiro, no começo da galera, todo mundo fazendo o ato, tal. Mas eu estava morando na rua. Depois, né, o que vinha depois do pós-ato é muito era drástico. O babadeiro. É que nem na questão das eleições. Pós-eleição, né, o que acontece nos bastidores, né, dessas questões é de perseguição e caça mesmo, né? Uhum. E aí é isso, a gente tá vendo toda essa discussão sobre a descriminalização da maconha. Mas por que só descriminalizar só a maconha e não as outras substâncias, né? Mas pro Diogo, qual o impacto disso na periferia? Mas assim, não é uma crítica. Mas se for... Mas se for, vocês entenderam como crítica, eu não posso fazer nada. O que o Dentinho falou isso, pós-marcha da maconha, como aumentava a violência contra a população em situação de rua. É uma coisa que a gente vê muito na Craco. Inclusive, toda vez que tem algum movimento relacionado ao uso de substância, onde as pessoas, geralmente acadêmicas, elas usam desses espaços para fumar maconha deliberadamente. E aí eu fico me perguntando assim, gente, as pessoas estão fumando maconha aqui tão de boa e só tem uma cerca que separa. Por que o pessoal que fuma crack também não pode estar aqui fumando de boa? Porque tem isso. Ai, não, a gente só quer defender a maconha e falar, ai, por que não estende a manifestação até a Craco? Não, porque não quer associar. Porque vai mostrando quanto isso é excludente, como vai ficando cada vez mais branco e eurocentrista, assim, E como depois dessas ações sempre aumenta a repressão policial contra a Craco. Então tem quem pague e que não tá sendo beneficiado por isso. E qual essa descriminalização só da maconha e não de outras substâncias, como você vê isso na periferia? Fica a reflexão. Eu acho que fica bem pra gente refletir mesmo, porque mesmo só a gente pautando a descriminalização da maconha, não muda muita coisa para como chega a violência policial pra periferia, assim, independente de lei, independente de decreto, assim, eu acho que o corpo
periférico, ele vai continuar sendo um corpo periférico. Independente de eu estar No centro, pra com fora. 5 ou 10 gramas de maconha ou com nada. Às vezes só tá com a seda no bolso. Para mim já é um risco. Um de Chavas. Um de chava já é um risco muito grande, assim. Então, acho que a descriminalização ela é um processo de reeducação que vai levar um tempo, assim. E não me traz muita coisa, uma vez que eu vou continuar sendo violentado. Eu acho que agora é pensar também nesse lugar de como serviços públicos, né? De saúde, cultura, assistência social, bancam a singularidade das pessoas, né? Que acessam, em especial, a pop usuária e a... É isso, né? Um negócio é chegar e a outra coisa é você dar continuidade, pertencer àquele espaço de cuidado, sabe? Porque acho que tem um caminho dessa ponte, então a pessoa até consegue, vai acessar. Mas como ela continua... Como garante, como né, garante essa que ela permanência? volta pra consulta Porque depois? são espaços que padronizam muito as pessoas. Tipo, padronizam perfil, e não pessoas. Estão olhando só esse perfil. Até como a gente tava vendo em aula, esse quarta-feira. Que se a pessoa ela não personificar um tipo de usuário, ela não é atendida. E aí, não só para equipamentos que trabalham com essa perspectiva de uso de substâncias, às vezes para um abrigo, se ela não ter que abrir mão da personalidade dela para se encaixar num perfil, às vezes ela não consegue dormir. Consegue. Uhum. Né? Pode terminar a pergunta. Não, acho que é isso mesmo. Essa já foi a pergunta, já. Tipo, como que vocês veem as possíveis maneiras do serviço bancar a nossa singularidade mesmo, a nossa permanência, o nosso ir, o nosso vir, a continuidade, inclusive, de tomar um remédio, por exemplo, sabe? Que tem remédio que é contínuo, mas para além da saúde, acho que a cultura também tem... É isso, né? Contextualizando, assim, tipo aqui em São Paulo, que acontecia essas cenas abertas, né? De... shows, né, virada cultural, enfim. E aí começaram a cercar, né, o Vale do Anhangabaú, por exemplo, era um lugar aberto de muitos shows e agora é cercado e com festas privatizadas, de 250 conto, assim, sabe? E é onde é utilizado esses corpos marginalizados pra fazer as montagens, por exemplo, saca? E acho que acho que tem esse lugar que a partir do momento que movimenta dinheiro, pode muita coisa, a partir do momento que não pode. E eu acho que quando a gente vai falar dos serviços de saúde, eu acho que ainda falta muito para o SUS começar a ouvir os usuários do serviço, porque é isso, a gente está falando sobre diferentes pessoas, diferentes realidades e dinâmicas de vida que o SUS não vai atender, o que vai impedindo a populações de acessar a política pública. Assim. Eu acho que o Estado precisa parar com essa ótica de que a gente tem que acessar a política pública e não o inverso. Eu acho que a política pública tem que acessar as pessoas, procurar formas de se rearticular para realmente chegar nas pessoas e essas pessoas terem realmente esses direitos garantidos, essa garantia de permanência. Que eu falo que acolher é muito fácil, assim, acolher é a parte mais fácil. Agora, garantir a permanência, garantir os direitos é outro trabalho que é aí que vai falhando, assim. Eu acho que o Estado vai falhando muito. Porque, tipo assim, até esses serviços portas abertas, mas do que adianta ser porta aberta e não ter mente aberta, né? Porque é isso, porque vai sendo muito excludente, né? Depender do perfil da pessoa. E aí tem uma questão, acho que é importante também, é como que é esse trabalho do profissional da ponta, né? Porque ele precisa de serviço, né? Só que qual que é a informação e a formação que ele tem? Isso é muito complicado, né? Então eu lembro de um fato que quando para mim entrar no Braços Abertos, né, era muito concorrido na época, né? Ainda bem que teve a dona Carmen Lopes, né, a dona Carmen, que hoje está no Contém Sentimento, ela teve um olhar, ela é muito próxima à pop rua, né? Ela é muito próxima, porque era muito doido, que era uma garantia de direito. É um exemplo que eu acho que vai falar muito sobre isso também. Né? E não mudou de lá para cá, né? Que era uma garantia de direito para você ter um lugar para você ficar, né? E começar algo. E aí falavam para você assim, mano, você tem que ir lá arrumado, tal, não sei o quê, bababá. Aí você dá um jeito de tentar pegar uma roupa ali, manguear, quem tem uma roupa para treta, tal, para você chegar lá melhor apresentável. Beleza, não dava certo.
Aí fazia a ficha, não dava certo. Depois, não, mano, você tem que chegar lá mostrar que você é loucão, papapá. E você fumava todas. Juro. Chegava lá, uau, e aí, pá, não sei o quê. Falando, cadê a dona Carmen? Blá, blá, blá. Falava que nem, né, pato rouco. E aí depois, não, mano, você se meteu louco, agora se perdeu, tal. Então, eram maneiras. Até que, assim, no dia, eu lembro até hoje que, pra mim conseguir acessar mesmo essa caminhada, eu injuriei de um jeito, tal, eu tava precisando muito, que eu tinha perdido a visão, sou deficiente por causa, né, violência do Estado e tal. E uma bomba de gás estourou no rosto quando ele tava na Cracolândia, quando ele falou, vamos acabar a Cracolândia. Tipo, né? Se eu sou deficiente hoje, foi o Estado e o município que me deixou assim. Palmas pro Estado. Eu escrevi uma carta a punho, falando assim, se vocês não me atenderem, vou mandar pro ministério. Eu nem sabia como chegar no ministério. E aí chega na mão de Carmen Lopes. Eu sou muito grato a essa pessoa. Hoje trabalhamos ali juntos e tal. Tem um projeto fantástico, eu tenho sentimento, né? E outras questões mais que aparecem. E ela é uma das pessoas que sempre lutava assim na ponta, né, meu? Então, e aí você vê, se tem precisava de um profissional tá alinhado mesmo para conseguir. E aí quando a gente vê hoje, no manejo que tem, é a mesma coisa, sabe? É meio que sucateado, tanto a saúde quanto a assistência, né? Carmen Lopes arrasa, né, gente? Sim, sim. Minha mamilis. Eu sou herdeira dela. Você é herdeira da Carmen? Mas é babado isso, porque cara de uma oficina é isso, né? Tipo, os espaços eles vão tendo uns discursos, mas a prática é outra, e aí a gente vai ficando até... É isso, como profissional da saúde, a gente vai ficando sem recurso, como usuário do SUS, do SUAS, a gente também vai ficando sem recurso, e aí vai se perdendo, né? Cada vez mais sucateado. E assim, não dá continuidade. Só fecha os equipamentos e entra outra gestão, muda e já era, essa história acabou e assim vai. Vai se perdendo toda uma construção, né? E aí, pra gente ir finalizando o nosso bloco de hoje aqui com vocês, não sei se vocês querem deixar uma mensagem, né? Uma mensagem pra galera sobre o trabalho de vocês, sobre toda essa história que a gente foi contando aqui hoje. Aproveito que esse espaço é seu. Pode fazer propaganda, tá? Deixar o arroba, chamar pra date. Fazer um banheirão. Ai, um banheirão. Saudades, né? Eu não sei se tem alguma mensagem, não. Hein? Pra pensar essas coisas. Mas, se quiserem, eu acho que vocês podem estar seguindo a página do Centro de Convivência de Lei do Projeto Respire, para saber um pouco mais sobre políticas públicas de droga, no geral, também, assim, redução de danos. Seguir também a coletiva Travas da Sul, saber o que está acontecendo ali no Grajaú, como a gente anda se articulando também. E seguir eu também, Diogo Emanuel, nas redes sociais. É fácil de achar, são poucos Diogos como eu no mundo. Tá no Grindr também, Tá né? no Grindr também, só no Grindr, que nos outros aplicativos eu fui banido. E ele é um ótimo produtor, tá? Contratem. Queridinho do Contratem. Sesc. Manda job. Pode contratar, Gui. Eu acho que assim, a mensagem que eu posso deixar, eu acho que é uma mensagem de extrema gratidão e pensando assim, pra quem tá assistindo esse programa, cara, dá uma olhada ao seu redor, pra além do invisível, tá ligado? Às vezes vai ter uma pessoa ali que você conhece que tá no seu rolê todo dia. E ela só quer um pouquinho de escuta, né, mano? Que eu acho que quando a gente fala sobre reduzir danos, a gente fala também sobre se dar o direito de escutar, tá ligado? Né? E aí, isso falando pra mim, na minha prática hoje eu consigo me dar o direito de escutar também, né? E eu acho que todo dia é um novo dia, né? Então a gente vai vivendo com o tempo, vai passando tão rápido que quando a gente olha nossas fotos, olha nossos stories, né, da vida, fala assim, caraca, como tá diferente, como tá, não sei o quê. Mas eu acho que se dá esse direito também, né? E outra, entender o que tá acontecendo no seu bairro, entender o que tá acontecendo na sua cidade, ser participativo. Tem vários coletivos, tem várias frentes culturais, tem muita coisa acontecendo que a gente pode sim estar presente, potencializar, né, para trazer novas soluções. Eu acho que quando a gente fala sobre felicidade, né, é resolver problemas que são nossos, né? Eu acho que quando fala sobre a questão da rua, galera que está aí na miséria, é nosso problema também, né? Então, como a gente traz uma solução? É ser participativo, né? E cobrar que as políticas públicas sejam feitas, pensando que a gente está numa eleição chegando agora, né? Não pensando sobre partido certo ou errado. Não, para o novo governante que for entrar, porque ele cumpre com as questões ali, né? Que chegue para o nosso povo. Então, eu acho que essa missão
é nossa também, né? Rochei. E bora ver, né? Eu acho que gratidão estar aqui hoje. Quem quiser também conhecer um pouquinho do trabalho, né? E saber um pouquinho, só segue a gente nas redes aí, tanto do Edilei. E o meu é Dentinho DBA, né? Tá no Instagram. É DBA de boa. Bora ver. Eu fico pensando assim, agora que você falou dos novos políticos, porque é sempre isso, né? Quando eles usam acabar com a Cracolândia como uma forma de angariar votos. Mas quando eles vão parar de pensar em acabar e querer incluir a população da Cracolândia, porque é a sociedade, a população mesmo, às vezes não votando, também faz parte da população paulistana. E assim A você gente cai no Jeep. Eu caio em quem? No Jeep. No shade. A gente pode fazer propaganda? Não, acho que não. Não tá podendo. Se você fosse uma prática de redução de danos, qual você seria? Eu seria ficar bem dormindo. Ai, que delícia, né? Dormir. E você? Eu seria lazer. Lazer. Não é lasanha. Pode ser também. Tá bom. Lazer com lasanha. 3 minutinhos tá quentinho pra Eu acho vomitar. comer tudão, né? Quando vai comer tudão é gostoso demais, comer aquela coisa gostosa. Tá em lugares legais, né? E sorrir, né? Eu acho que sorrir, acho que acho que é um dos melhores prazeres da vida. Você seria sorriso, então. Um sorriso, Tá muito né? vontade. E você, né? travesti? Eu Ah. não sairia de bolsa, não. Saca, eu, hein? Não. E você, galerinha, conta aqui pra gente nos comentários o que vocês acharam. Qual prática de redução de danos você seria? Segue a galera lá nas redes sociais. Valeu por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado, travesti. Obrigado, gente, pela participação de vocês. E é isso. Oi?